Veja bem, o milagre que nós precisamos, a resposta que nós esperamos, ela depende muito mais de uma renovação mental do que de Deus. Ela depende muito mais de um entendimento acerca da palavra dele, do que ele fez, do que dele. Cristo fez uma obra completa, para mim e para você. E o acesso é dado, muitas vezes, por fase. Então, quanto mais você crescer, mais você vai entender o que foi feito em relação a mim e a você. Amém? Quero que você abra comigo aí em Isaías capítulo 43. Quero trazer rapidamente aqui algumas chaves. Nosso bispo, no último dia do ano, ele entregou umas chaves aqui para nós, para que você jejue e ore intencionalmente. Não espere passar luta para você fazer jejum. Não espere entrar em uma crise para você buscar Deus em oração. Ore constantemente, jejue constantemente, separe dias na semana, porque quando o perigo se aproximar, você vai percebê-lo de longe. Ele também falou sobre a proteção, sobre a preservação, sobre o cuidado com os relacionamentos. Nós precisamos de entender que pessoas são portas, pessoas são conexões em muitas das nossas, do nosso momento de vida, para a próxima fase. Talvez a resposta que você está esperando em Deus se encontre em uma pessoa que talvez você esteja rejeitando ou não dando o devido cuidado a ela. Pessoas carregam chaves, pessoas são respostas. Deus se move na terra através de pessoas. Então preserve os seus relacionamentos. E o bispo ainda entregou mais uma chave poderosa, que foi: abrace a graça de Deus. Abrace o favor de Deus. Não olhe para você no sentido do que você pode, no sentido do que você fez de errado, fez de certo. Não entre na esfera da meritocracia, a não ser que o Espírito Santo te coloque dentro desse contexto, porque a Bíblia, ao mesmo tempo que ela é graça, em alguns contextos ela vai exigir o fruto, a responsabilidade. Mas abrace a graça e não se culpe por crescer e por acessar grandes favores da parte de Deus. Isso é muito poderoso. Foram 3 chaves que ele entregou aqui no último ano, no último dia do ano. E eu quero falar para você sobre algumas chaves. Você vai sair daqui com um chaveiro completo. Já tem 3, eu vou falar mais 5. Então você vai sair daqui com chaves para abrir algumas portas, porque outras lhe serão entregues ao longo do ano. Vamos ler Isaías 43, verso de número 18 e 19, um texto bem conhecido. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e um rio no ermo. Você já ouviu esse texto tantas vezes, eu acredito. Mas eu quero trazer para você hoje uma abordagem um pouco diferenciada, que talvez você não tenha ouvido ainda, a maneira como eu quero lhe apresentar esse texto. Deus está dizendo aqui sobre uma luz. Essa luz, ela só pode brilhar quando eu gerencio bem as coisas que eu vivi no passado, tanto boas quanto ruins. Sem gestão emocional, o meu entendimento fica cego para a luz à minha volta e me impede de acessar respostas que às vezes eu estou buscando tão longe e não estou encontrando, porque ela está do lado de onde eu estou. Paulo fala em Efésios 1, verso número 17, sobre uma luz que ilumina o nosso entendimento, iluminado os olhos do vosso coração.
Quando ele está falando de coração ali, ele está falando de entendimento, ele está falando de sentimento, ele está falando de emoções, ele está falando de um estado de ser. Muitas vezes eu não consigo enxergar a luz à minha volta, porque eu estou me vendo de forma muito equivocada em relação ao que Deus me fez. Uma autoimagem distorcida vai fazer com que eu não enxergue o favor de Deus à minha volta. Por isso nós precisamos entender que a igreja que Deus espera é uma igreja que o busca em uma relação profunda, porque quando você busca a Deus, você transcende. Quando você transcende, você começa a enxergar a partir da luz de Deus e não da luz natural. Uma igreja que transcende é uma igreja que ilumina. Uma pessoa que transcende é uma pessoa que percebe o que está à sua volta. Porque transcender significa enxergar além dos limites impostos. Às vezes eu estou olhando para as coisas a partir das resistências, dos limites estabelecidos. Mas quando eu começo a olhar a partir da palavra de Deus, eu começo a ver de cima, de onde eu estou assentado com Cristo. Então eu começo a ver possibilidades. Nós estamos começando o ano bem, isso é muito importante. Mas melhor que começar bem é terminar bem. Talvez você não tenha fechado um ano muito bem, mas eu quero te dizer, a tua vida não terminou. Você não depende de ciclos temporais, você depende da palavra que é eterna. O que não deu certo ontem vai dar certo amanhã, vai dar certo hoje. Tudo vai depender se Deus está naquilo. Se você se diz andar com Deus, então coloque Deus em tudo que você faz. Coloque Deus na sua casa, coloque Deus nas suas finanças, coloque Deus nos seus relacionamentos, coloque Deus na sua família, na criação dos filhos. Deus não nos chamou para uma religião. Não venha para a igreja pensando no céu, mas em trazer o céu para a terra. Não venha para a igreja com o intuito de ser salvo apenas. Venha para transcender e enxergar possibilidades além dos limites impostos pelas leis da física. Não há limite para você quando você anda pela palavra de Deus. Você está aqui comigo? Deus espera que nós nos encaminhemos para este lugar a fim de desenvolver a nossa humanidade, para que possa ser revelado a divindade de Deus em nós. A igreja é o lugar onde alinha a sua vida. E a igreja não se resume apenas a esse encontro aqui, mas é uma vida constante, é um estilo. A igreja está mais para um governo a ser estabelecido do que para uma religião. A palavra eclésia, da qual Jesus estabeleceu como igreja, é uma palavra que tem 4 significados. Ela trabalha em 4 pilares. Ela é legislativa, ela é representativa, ela é social e ela é religare, transcendente. Nós resumimos a igreja apenas a parte transcendente. Mas Deus espera que nós desenvolvamos o nosso potencial para que se revele a glória que Ele colocou em nós como resposta para os problemas deste mundo. Porque quando você desenvolve o seu potencial, você se equipa. E quando você se equipa, você tem ferramenta para lidar com qualquer problema que chegar em sua vida. E ainda tem um outro fator importante aqui que Deus espera. Ao nos encaminharmos para cá, possamos entender isso, da nossa responsabilidade social. Porque quando eu assumo a minha responsabilidade social, eu ocupo espaço na sociedade. E quando eu ocupo espaço na sociedade, eu tenho o poder de transformá-la. Vamos lá, relação com Deus. Vamos lá, relação com Deus. Desenvolvimento potencial e ocupação social. Desenvolva sua mente.
Abra sua mente. Nós recebemos o ministério da reconciliação, de reconciliar todas as coisas com Deus, através daquilo que nós fazemos, através de quem nós nos conectamos.